Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse lugar, e eu lhes aporto, agora e já, toda a minha bênção, todo o meu amor. Então, obviamente, abrimos os debates, como vocês dizem. Questão: as energias parecem ser muito específicas, nesse momento. Perfeitamente. A necessidade de ir dormir, de ir repousar, de repente, a energia que desce e que sobe. Período, também, de instabilidade na cabeça, que faz com que não se saiba se está em seu lugar. Isso corresponde, perfeitamente, ao plano de transformação dos elementos que está vindo. Os corpos físicos estão submetidos a intensos bombardeios eletrônicos, que implicam reajustes extremamente severos e subidas na vibração, por vezes, extremamente difíceis a ir até o fim. Mas o mais importante está para vir. O germânio permitirá moderar a amplitude das variações energéticas. O trabalho mais específico, como vocês vão, antes de tudo, a perceber-se, é evitar desfocar-se. Desfocar, isso quer dizer, em especial, entrar na emoção, nas cóleras, nas irritabilidades, nas tristezas, nas depressões, mesmo. Tudo isso deve ser evitado, porque é preciso permanecer, ao máximo, alinhado no interior de si, para suportar os fluxos eletrônicos e fotônicos que chegam. O fluxo fotônico corresponde à emergência do sistema solar sob a influência do cinturão de fótons. O cinturão de fótons no qual vocês começaram a entrar há algumas semanas e que vai encontrar-se em seu máximo durante o período que vai de 2 a 22 de maio. Vocês vão viver, aproximadamente 3 semanas, um bombardeamento energético sem precedente. Vocês não podem proteger-se. Mesmo se vocês estejam sob a terra, o bombardeamento chega, de qualquer forma. Não é como as energias do Sol. Obviamente, a retransmissão é tomada pelo Sol, mas os bombardeamentos de fótons não são, unicamente, ligados aos raios X, aos raios solares, aos raios ultravioletas ou às modificações da magnetosfera terrestre, mas são ligados, também, aos fluxos fotônicos que chegam do Sol central. Isso será percebido, também, ao nível físico. Isso provoca certo número de sintomas como fadiga, dores de cabeça, dores no ventre, mesmo para aqueles que não estão, entre aspas, como vocês dizem, ainda, abertos. Obviamente, a maior parte dos seres humanos dá-se conta de que acontecem coisas, eu diria, não habituais. Questão: o que se pode fazer para acompanhar o melhor possível isso? O mais importante, eu vou resumir, ainda uma vez. Vocês entram em um processo que sobrevém apenas a cada 25 mil anos sobre este planeta. Esse processo é extremamente perturbador e, ao mesmo tempo, transformador. A única coisa a qual vocês têm que vigiar é permanecer centrados, permanecer alinhados, não pensar em raiva, não pensar em desagrados. Vocês têm interesse em permanecer, o mais possível, na neutralidade benevolente do coração e alinhados para receber essas energias. Não é mais tempo de preocupar-se com pequenas questões que estão à esquerda ou à direita. Isso, se quiserem, está em segundo plano. Nós veremos isso quando o cinturão fotônico estiver aí. É um período extremamente importante, eu repito. Questão: a oração pode ajudar ou outra coisa? O mais simples é permanecer alinhado no coração de si. Se, para você, é mais simples orando, então, faça-o. Se, para outro, é permanecer na calma em seu leito, lendo um livro, então, faça-o. Se, para outro, é cantar Aves Maria, então, que ele faça. Cada um deve encontrar o que é capaz de propiciar-lhe esse estado de alinhamento. Para outros, será passear na natureza. Para outro, será nada a fazer, etc, etc. Não há técnica precisa para todo mundo. Questão: por que cada vez mais pessoas têm problemas de memória? Os problemas de memória são ligados, também, às energias de transformação que estão presentes. A memória imediata pode, por vezes, desaparecer, mas é para despertar outras memórias. Há várias memórias. Aquela de vidas passadas é armazenada no coração. É o átomo/embrião espiritual, que contém a faixa de vídeo, eu diria, de todas as suas vidas. Há, também, uma memória da vida corrente. Ela é armazenada de maneira magnética, na escala do cérebro magnético, se pode dizer, que é exterior ao cérebro que vocês conhecem.
mas há várias memórias. A memória da vida de todos os dias é aquela que é afetada, nesse momento mesmo, pelos bombardeamentos energéticos que vocês recebem. Questão: como funcionam as outras memórias? É extremamente complicado explicar, porque é um átomo/embrião multidimensional, que é situado ao nível do coração, que funciona um pouquinho no princípio do holograma visual. Cada um dos pontos do átomo/embrião contém a totalidade dos outros. É uma memória multidimensional, que é diferentemente mais complexa do que a memória magnética de sua encarnação. Em contrapartida, esse átomo/embrião apenas se revelará quando de algumas fases iniciáticas que alguns podem ter vivido e que os outros viverão apenas no momento de processos ascensionais, no momento em que o conjunto da memória de vidas passadas revela-se, ou seja, no momento de acesso à multidimensionalidade, de fato. Então há, efetivamente, um balanço entre a memória magnética e a memória espiritual. E a memória magnética dessa vida diminui, para deixar o lugar, no momento da ascensão do corpo espiritual, para que ela venha ocupar a memória magnética, é claro. Questão: é verdade que, no momento da morte, revêem-se todas as vidas passadas? Não, o que volta à memória, no momento da morte, e tudo o que, na memória magnética, no momento preciso, vai passar à memória espiritual. Ora, a vida passa do corpo físico ao corpo etéreo e, no momento da transferência total ao corpo etéreo, no momento em que a memória magnética dissolve-se na memória espiritual, a alma tem consciência da revivência de sua vida. Não, assim, como um filme sem interesse, mas os eventos os mais importantes que poderiam estender-se em uma faixa de vídeo que duraria milhares de horas é vivida, devido à passagem interdimensionalidade, em alguns milissegundos. Poder-se-ia dizer que é uma viagem no tempo, uma viagem no espaço. Mas, sobretudo, poder-se-ia dizer uma viagem na interioridade, porque o tempo é uma manifestação exterior, porque vocês vivem no exterior da vida, no exterior de um planeta. Vocês estão, portanto, em um processo linear de tempo, que não corresponde à verdadeira vida, uma vez que, quando vocês penetram na interioridade, o tempo não existe mais, é claro. Questão: os desencarnados podem intervir em nosso mundo. Há missões que foram atribuídas por vontade espiritual, em alguns casos, ou seja, uma alma não subiria aos planos espirituais, mas permaneceria nos planos intermediários e poderia manifestar-se em diferentes momentos oportunos, para algumas circunstâncias precisas. Questão: o corpo astral dissolve-se, nesse momento. O corpo astral dissolve-se. A memória kármica individual resolve-se no corpo kármico planetário, para aqueles que o aceitam. Questão: como superar o que nos incomoda em nossos comportamentos? E, simplesmente, superar o ego. Tudo que os incomoda, hoje, tanto uns como os outros, seja o nível família, seja o nível relação, ao nível trabalho são, sempre, manifestações de ego que permanecem, uma vez que o karma dissolve-se. O único elemento de resistência é o ego. Questão: e como fazer, então? Alinhar-se na luz. Nós já falamos disso. Quanto mais vocês estiverem centrados, mais estiverem alinhados com o que vocês são, menos estarão sensíveis a essas manifestações do ego. Questão: Miguel intervém muito, nesse momento. Basta, unicamente, recorrer a ele. Perfeitamente. O arcanjo Miguel é aquele que intervém ao nível elementar, sobretudo do ar e do fogo. É ele que purifica, nesse momento, o corpo astral planetário, o karma planetário. É ele que é responsável pelo agenciamento dos elementos. É ele que vigia pelo bom processo de purificação e de elevação ao nível planetário, mas, também, obviamente, ao nível individual. Então, é uma das esferas de luz que vocês podem, naturalmente, chamar, orar, invocar ou evocar. Questão: ele continua seu papel de proteção. É o mesmo. Para purificar o mais rapidamente seu ego. Vou apresentar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor. Então, eu lhes digo até muito em breve e bom caminho. Até breve. Aos Três Dimensões, 26 de abril de 2007. Tradução do francês, CAG. Mensagem atemporal.